Capítulo 9. O método de Jezabel nas Escrituras Sagradas. E soube disso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornará célebre, e disse: João, o Batista, ressuscitou dos mortos. Por isso, estes poderes milagrosos operam nele. Mas outros diziam: é Elias. E ainda outros diziam: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, dizia: é João, aquele a quem eu mandei degolar. Ele ressuscitou. Porquanto, o próprio Herodes mandara prender a João, e encerrá-lo manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque ele havia se casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito ter a mulher de teu irmão. Por isso, Herodias lhe guardava rancor e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e o guardava em segurança. E ao ouvi-lo, ficava muito perplexo. Contudo, de boa mente o escutava. Chegado, porém, um dia oportuno, quando Herodes, no seu aniversário natalício, ofereceu um banquete aos grandes da sua corte, aos principais da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias, e, dançando, agradou a Herodes e aos convivas. Então o rei disse à jovem: pede-me o que quiseres, e jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, ainda que seja metade do meu reino. Tendo ela saído, perguntou à sua mãe: que pedirei? Ela respondeu: a cabeça de João, o Batista. E, tornando logo com pressa à presença do rei, pediu, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João, o Batista. Ora, entristeceu-se muito o rei. Todavia, por causa dos seus juramentos, e por causa dos que estavam à mesa, não lhe quis negar. Enviou logo um soldado da sua guarda, com ordem de trazer a cabeça de João. Então ele foi e o degolou no cárcere, trouxe a cabeça num prato e a deu à jovem. E a jovem a deu à sua mãe. Quando os seus discípulos ouviram isso, vieram, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. O espírito de sensualidade também pode ser identificado como espírito de Jezabel. Biblicamente, é importante analisarmos a atuação deste espírito como um esquema. Basicamente, percebemos que o esquema Jezabel requer 3 perfis de pessoas. O profeta, contra quem o esquema é montado, que hoje são as testemunhas de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Silenciar a voz profética é o principal alvo de Jezabel. Um homem fraco, um guardião, líder, pastor, pai de família, etc., que ocupa uma posição de autoridade que é manipulada e parasitada, ou seja, um líder empossado, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Uma mulher forte, uma falsa profeta, inspirada por vanglória, com requintes de religiosidade, normalmente muito carismática, ativa e dominadora. Este espírito se infiltra no corpo e usa a posição que ocupa para se impor, ameaçando e procurando destruir os profetas de Deus que discernem e expõem os seus desígnios. No Velho Testamento, temos a revelação original deste esquema, que se refletiu num conflito de âmbito nacional envolvendo o profeta Elias, o rei Acabe e Jezabel, sua esposa, filha de Etaal. Etaal quer dizer o homem de Baal, sacerdote de Astarote. A origem do paganismo. A Bíblia fala sobre um homem chamado Nimrod, a 4ª geração depois do dilúvio. Nimrod era filho de Cusi, filho de Canaã, que foi amaldiçoado, porque seu pai, Cão, descobriu a nudez de Noé. A raiz do nome Nimrod é Marad, que quer dizer se rebelou. Nimrod se tornou muito famoso como caçador. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante da face do Senhor. Esta palavra diante pode ser melhor traduzida como contra a face do Senhor. Ele foi, talvez, o principal responsável pela segunda queda da raça humana ao construir Babel. Como caçador, ele protegia as cidades do ataque de feras. Tornou-se também um construtor de cidades, e o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Caune, na terra de Sinear. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive,
a Reobote e Calá, e Rezém, entre Nínive e Calá, está a grande cidade. Ao construir todas estas cidades, seu reino se expandiu muito, e ele se tornou um mito, uma figura extremamente poderosa. Nimrod, o primeiro rei após o dilúvio, tinha uma esposa chamada Semíramis, que engravidou após a sua morte. Já com fama de prostituta, e para ocultar o fato do filho não ser de Nimrod, ela, como rainha, falou que seu filho, Tammuz, era a encarnação de Nimrod, um filho dos deuses. Através disto, ela acabou se tornando a mãe de Deus, ou a rainha dos céus. Portanto, esta imagem de mãe e filho nas religiões se difundiu e ficou muito forte, principalmente, devido à dispersão de línguas e povos em Babel. A forma deificada de Tammuz, que é a encarnação do Deus Nimrod, é Baal, Senhor. A forma deificada de Semíramis é Astarote, Bauti, Minha Senhora, Meadoma em latim, Madonna em italiano. Em quase todas as culturas do mundo se percebe o mesmo conceito mãe-filho como pilar da religião. Alguns exemplos: Fenícia, Astarote e Baal, a Senhora do Mar, Juízes 2:13, Diana, a grande mãe da fertilidade e virgindade, China, Xingnono Santa Mãe e Filho, Germanos, Virgem Herta e Filho, Escandinávia, Disa e Filho, Sumérios, Nana, Roma, Vênus e Júpiter, Índia, Devalse e Krishna, Egito, Ísis igual Mãe de Deus e Horus, etc. A adoração da Grande Mãe era muito popular no Império Romano, visto que, apesar dos romanos terem conquistado o mundo com a sua força, foram conquistados filosoficamente pelos gregos e bárbaros. Este sincretismo religioso se estabeleceu, dentro do cristianismo, vigente em muitas doutrinas contrárias à palavra de Deus, baseadas na idolatria a pessoas mortas. Qualquer prática de consultar, rezar, invocar, adorar, prostrar, etc., alguém que já tenha morrido, é fortemente refutada pela Bíblia como abominação. Não se achará no meio de ti quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor. Esta foi uma das doutrinas que paganizou a Igreja no terceiro século, a partir da suposta conversão do imperador romano Constantino. Não é de se surpreender que Maria, a mãe de Jesus, tempos após a sua morte, e, devido ao enfraquecimento da Igreja primitiva, tenha sido proclamada oficialmente como Mãe de Deus no ano 431. O culto a Baal, a religião de Jezabel. O culto a Baal era recheado de orgias sexuais. O ato de adoração era feito com prostitutas cultuais. A deusa Astarote representava o lado feminino em relação a Baal. A imoralidade era a base desta religião pagã. No culto a Baal, era comum os sacerdotes comerem parte do sacrifício, que também era humano, inclusive envolvendo crianças. Este costume de comer carne humana no culto a Baal deu origem à palavra canibal. Canabal igual sacerdote de Baal. Esta era a religião de Jezabel, esposa de Acabe, rei de Israel. João Batista, Herodes e Herodias. Vamos ver como este velho esquema Jezabel se repetiu no Novo Testamento, na geração contemporânea de Jesus. Temos, portanto, João Batista, que foi, literalmente, denominado por Jesus o Elias do Novo Testamento. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Mateus 11:13-15. O rei Herodes, tetrarca da Galileia, foi o rei Acabe do Novo Testamento. Herodias, cunhada e amaziada de Herodes, canalizou os esforços deste espírito de Jezabel, conseguindo, literalmente, decapitar o profeta João Batista, precursor do Messias. É fundamental estarmos atentos para discernir entre a inspiração de Jezabel, que é uma entidade espiritual, e as pessoas que permitem, e muitas vezes, chegam a encarnar esta inspiração. Vamos tentar contextualizar este esquema, tirando elementos importantes e práticos sobre batalha espiritual, descrevendo as características destes três perfis de personalidades. João Batista. Mais que profeta, Lucas 3:3-20. As características de um profeta. 1. Restaura a mensagem do arrependimento. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão,
pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Sem arrependimento não há novo nascimento, e, sem novo nascimento, não ocorrem mudanças. Sem mudanças, não há vida espiritual. Tudo começa com uma mensagem profética de arrependimento. O profeta tira o povo de cima do muro. Ou Deus ou Baal. Este foi o clamor de Elias diante do povo. O profeta leva as pessoas a tomarem uma posição radical em relação às suas vidas para com Deus. Não existe reconciliação sem arrependimento. A qualificação de irreconciliáveis se baseia totalmente na indisponibilidade de arrepender-se. O perdão e a cura de Deus brotam no solo do arrependimento. A primeira perspectiva que o Evangelho nos propõe é uma perspectiva de mudança, de transformações radicais na profundidade das nossas motivações. E o elemento intrínseco para isto é o arrependimento. O profeta restaura o altar do arrependimento. Sem este altar, continuaremos a ser o povo que estava assentado em trevas e os que estavam assentados na região e sombra da morte. 2 Voz do que clama no deserto. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O deserto é o lugar do tratamento de Deus. Os momentos mais áridos, os dias mais causticantes e as noites mais frias, onde somos provados por Deus e tentados pelo diabo. No deserto aprendemos a depender inteiramente de Deus. Na verdade, espiritualmente falando, do deserto, ou saímos aprovados, ou não saímos. Gerações têm morrido no deserto por causa da incredulidade. No deserto, vamos ver os feitos de Deus, conhecer os seus caminhos e ouvir a sua voz. Aqui está a nossa chance de sermos aprovados. O deserto é o seminário da geração Josué e Calebe, daqueles que irão conquistar a sua herança em Deus. Foi também no deserto que Jacó, depois de 20 anos no seminário do pastor Labão, foi transformado em Israel, príncipe de Deus. Um profeta verdadeiro é alguém que aprendeu a fazer da solidão do deserto uma oportunidade de comunhão íntima e constante com Deus. À medida que estreitamos o nosso relacionamento com o tratamento de Deus, deixamos para trás a carência afetiva, a busca por afirmação de outros, o temor e as conveniências humanas. Aprofundamos a nossa sensibilidade e a responsabilidade em relação à voz de Deus. O profeta tem a missão social de apontar o caminho de Deus novamente ao povo. João Batista não se enquadrava na igreja de sua época, totalmente narcotizada pela religiosidade. Depois de 400 anos de silêncio bíblico no deserto, João Batista traz a voz de Deus. Ele foi um referencial, que tirou as pessoas da depressão e do caos para uma vida segura, organizada e cheia de esperança. Ele apresentou o Messias à sua geração. 3 Prepara o caminho do avivamento. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Por isto, o ministério profético é tão perseguido pelo diabo. Ele faz uma terraplanagem no povo e no mundo espiritual, permitindo a manifestação plena de Deus a uma sociedade, e toda a carne verá a salvação de Deus. A mensagem de arrependimento pregada por João abalou não só a sociedade, como também as bases do governo nacional de Israel. O pecado dá ao diabo o direito de agir. O arrependimento tira este direito. O arrependimento em massa, causado pelo impacto do ministério de João, abriu caminho para o avivamento em pessoa. Jesus Cristo. Arrependimento gera avivamento. E avivamento gera arrependimento. Este é o genuíno mover do Espírito que produz salvação em massa. João Batista, através da sua vida e, também da sua morte, lançou os fundamentos sólidos do avivamento eminente expressado pelo ministério de Jesus, que culminou com o Pentecostes. João não fez nenhum milagre, apenas trabalhou nos alicerces do povo. Foi o verdadeiro apóstolo do avivamento que perdurou por mais de um século. Alguns destes fundamentos estão descritos no chamado de João desde o seu nascimento, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Os pilares do avivamento.
restaura a alegria e o prazer de viver. E terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. A grande chave do avivamento e crescimento qualitativo da Igreja reside na restauração familiar. Por isto, João fez questão de reprovar, publicamente, o exemplo dado por Herodes e Herodias, que tinham um desígnio maligno deste espírito de Jezabel, de frontalmente desmoralizar e imoralizar a família. João reintegrou as famílias. Milhares de filhos pródigos estavam voltando para seus pais. Milhares de pais pródigos estavam voltando para seus filhos. O altar da família e o sacerdócio estavam sendo restaurados. Por isto, o crescimento da igreja em lares foi tão eficaz. Este foi o ponto de partida para uma igreja que alcançaria os confins da terra. Item quebrar o espírito de rebelião. Rebelião tem a mesma raiz da feitiçaria no propósito declarado: eu vou fazer do meu jeito, até Deus tem que ser do meu jeito. Isto está na motivação das pessoas, estabelecendo um estado perpétuo de injustiça. O mais forte grilhão da rebelião e da feitiçaria é o ocultismo. Atitudes crônicas de disfarçar motivações malignas, sonegar perdão, idolatrar feridas e ocultar e tolerar pecados. Estratégias variadas de manipulação definem este ocultismo, que é uma corda com a qual o espírito de Jezabel aperta seus laços. Ou seja, esta entidade maligna se alimenta deste tipo de silêncio e ocultismo, que agride qualquer possibilidade de transparência. O mover público de confissões, quando as pessoas eram batizadas no Jordão, estava afogando o espírito de rebelião. Item preparar ao Senhor um povo bem disposto, levantar uma igreja comprometida e voluntária. Esta é a redundância dos dois itens anteriores: converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes, a prudência dos justos. Você disse: pessoas que estão dispostas a negar a si mesmas e a praticar atos de justiça, revertendo situações aparentemente irreversíveis, mudando quadros de miséria e dor há tanto tempo inalteráveis, fortalecendo a esperança e trazendo a paz. Esta é a verdadeira igreja. 4. Não tolera o espírito de religiosidade. Religiosidade e avivamento são realidades antagônicas. O profeta confronta a religiosidade, que nega o poder e a intimidade com Deus. A permissividade moral, o zelo sem entendimento, o padrão cerimonial de santidade, o orgulho religioso, a concupiscência de status, a tradição como base para a salvação. Temos por pai a Abraão, eram elementos inadmissíveis. O profeta se levanta contra toda religiosidade que tolera Jezabel. Esta foi a posição tomada pelo próprio Jesus em relação à igreja de Tiatira. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel. A principal estratégia do espírito de Jezabel é manter-se oculto. Para isto, ele usa a autoridade alheia e a religiosidade. Este espírito tem a sagacidade de cometer coisas hediondas e se esquivar, manter-se impune. As injustiças são produzidas de uma maneira onde a pessoa manipulada por este espírito de Jezabel sabe como ficar por trás, como mentora do jogo. Isto proporciona acobertamento para uma infiltração acumulativa. No caso da vinha de Nabote, em 1 Reis 21, quando Jezabel ordena a sua morte para se apossar da sua herança, ela escreve cartas em nome de Acabe e as sela com o selo real de Acabe. Estas cartas são dirigidas aos anciãos e aos nobres da cidade onde Nabote morava, que, por sua vez, deveriam levantar uma falsa acusação contra ele, usando um pretexto religioso de proclamar um jejum, e ao mesmo tempo, subornando falsas testemunhas, filhos de Belial, afirmando que Nabote havia blasfemado contra Deus e contra o rei. Assim, Nabote morreu apedrejado, no requinte da lei, em nome de Deus, com todo o respaldo dos religiosos, tendo sido a sua herança tomada. Onde apareceu Jezabel em tudo isto? Sendo responsável por tudo, ela não aparece em nada. Este é o seu jogo. O grande trunfo de Jezabel reside na sutileza da sua ação, na feitiçaria de provocar ações hediondas, e, ainda assim, manter-se oculta. O maior desafio em combater este espírito é remover o seu manto de invisibilidade. Por isto, o confronto que Jesus faz à igreja de Tiatira é este: toleras Jezabel. Este, talvez, seja o ponto mais importante da batalha. Vem do conflito. Você tolera Jezabel, ou você a expõe e a confronta.
A posição de João Batista foi a de expor publicamente, não só Herodes, mas Herodias. Quantos casos de imoralidade e de injustiça existem dentro da igreja? Estando em oculto, envolvem pessoas que ocupam cargos importantes, posições elevadas e ministérios expressivos? Estamos tolerando Jezabel, temendo pela nossa cabeça, ou, realmente, estamos prontos a vencer toda intimidação e a expô-la, apresentando os fatos e as testemunhas verdadeiras? Muitas vezes, o significado prático de expor Jezabel está no nosso próprio arrependimento público, onde nos divorciamos de tudo que nos compromete com esta entidade. A religião, como estratégia política de manipulação e controle, é uma das principais amarras do espírito de Jezabel, e precisa ser combatida profeticamente. Esta foi exatamente a posição ofensiva tomada por João, diante da multidão que se encontrava sob as amarras da religiosidade. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que, até destas pedras, pode Deus suscitar filhos a Abraão. E, também, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. 5. Restaura o conceito de amor e justiça. Esta é a mensagem com a qual João golpeou o espírito de religiosidade. Estes são os verdadeiros frutos de uma pessoa arrependida, e que está em comunhão com Deus. Devido ao perfil profético de João, a maioria das pessoas tem uma impressão de que sua mensagem era muito dura e, por isso, parecia não expressar muito o amor de Deus. Mas, aqui, temos na mão uma das mensagens mais amorosas e providas de compaixão prática de toda a Bíblia. Para a multidão arrependida ele disse: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e, quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Para os publicanos arrependidos, ele disse: não peçais mais do que vos está ordenado. Para os soldados arrependidos, ele disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. A mensagem causou tanto impacto, que ele chegou a ser confundido com o Messias. 6. Glorifica a Cristo. Ora, estando o povo em expectativa, e arrazoando todos em seus corações a respeito de João se, porventura, seria ele o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. O profeta traz o Espírito da glória de Deus. Ele aponta para o Messias, aquele que é a plenitude da expressão visível do Deus invisível. Ainda, experimenta intensamente a misericórdia de Deus, no seu poder ilimitado de redimir. João Batista apresentou o Cordeiro de Deus à sua geração. João também revela a sua motivação íntima em relação a Jesus. Importa que ele cresça e eu diminua. Tão poucos líderes entendem ou assimilam isto de maneira prática. Queremos crescer, aparecer, despontar com proeminência, demonstrar grandes resultados. Parece que João estava caminhando numa direção oposta. Mas isto fez dele o maior dentre os homens nascidos de mulher. Só um adorador pode discernir estas coisas. Um adorador não depende de maquiar a sua identidade através de posições, títulos, poder de influência, e até mesmo, de grandes resultados. Ele está totalmente debaixo da consciência de que a autoridade legítima procede do alto. Homem algum pode receber coisa alguma que não lhe seja dada do alto. João não apresentou um Jesus qualquer, mas aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. O profeta não prega um evangelho qualquer, que glorifica o homem e idólatra as suas necessidades, mas o genuíno evangelho, que glorifica a Deus e é respaldado pelo seu poder. 7. Levanta-se contra pecados nacionais. O tetrarca Herodes, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e, por todas as maldades que havia feito. O profeta clama contra a imoralidade e a idolatria descarada da nação e dos governantes. Ele abala as estruturas demoníacas. Ele denuncia os sofismas mais fortes,
que estão pervertendo os valores do reino de Deus e condicionando toda uma sociedade a este modelo de pensamento e decadência ética. O profeta expõe o pecado. Ele o apresenta sem cobertura, sem glacê, de maneira nua e crua. O profeta expõe as pessoas que são o pivô de pecados, que estão afetando e controlando o raciocínio e o comportamento moral das pessoas. Ele procura fazer o pecado ser visto com os olhos de Deus. Ele remove todo o embelezamento do lixo. Enquanto o diabo pega o lixo do pecado e o maquia, perfuma e embeleza, o profeta se levanta e diz que o lixo não passa de lixo. Pecado é pecado. Ele declara isto para a nação agindo de acordo com a lei. Quando João Batista confrontou o rei Herodes e a sua amaziada, Herodias, ele estava obedecendo a uma lei nacional em Israel que diz: não adulterarás. A face obscura do espírito de Jezabel. Autopiedade. Espírito de liderança dependente, doentio e controlador. O perfil de Acabe ou Herodes não é apenas uma questão de estilo de liderança, mas de espírito de liderança. O caráter está comprometido pelas motivações pervertidas e pela inconsistência nos princípios. Este é o ambiente propício para a atuação de Jezabel. Herodes não é um nome, é um título. Esta personalidade, induzida por Jezabel, usa a sua posição como um mecanismo de autoproteção e para a conquista de interesses pessoais. Sabe como ganhar perdendo, se colocando no papel de vítima, exagerando os seus problemas e as dificuldades. É um expert em manipulação passiva. Sabe tirar proveito de todos os benefícios egoístas que a autopiedade proporciona. A autopiedade é apenas uma fachada para justificar um comportamento controlador. Ou seja, este perfil de liderança traça o caminho da vitória através da derrota, conciliando os privilégios da sua posição com um comportamento de vítima para manter o controle. Ele faz de suas fraquezas um poderoso instrumento de manipulação. A força derivada da posição é, na verdade, um dos piores tipos de fraqueza. Autopiedade não é justiça, é uma falsa justiça. Autopiedade é justiça própria. Deus denomina a nossa justiça própria de trapo de imundícia. Justiça própria é injustiça. Todas as vezes que consolamos a autopiedade de alguém, estamos ajudando essa pessoa a ser um fracasso cada vez maior. No perfil de Acabe, que corresponde ao de Herodes, é notório um tipo de menino mimado, que faz birra para conseguir as coisas. Quando Nabote não quis vender a sua herança para ele, a Bíblia relata, em 1 Reis 21:4, que ele veio desgostoso e indignado para casa, deitou-se na cama, virou o rosto e não comeu pão, exatamente como um menino contrariado, como uma vítima, querendo ser adulado, cheio de autopiedade e justiça própria. Este comportamento de liderança invoca o espírito de Jezabel. Jezabel se alimenta desta insegurança e desta vulnerabilidade moral. Esta foi a linguagem usada por Acabe para dar uma ordem a Jezabel para agir. Na verdade, Jezabel adora este ambiente introspectivo de feridas e dependência. 2. Vive num estado de medo e condenação. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Marcos 6,16. Quando a fama do ministério de Jesus chegou a Herodes, percebemos o seu estado de medo e de culpa, estampados nesta declaração. Ele chegou a crer que João tivesse ressuscitado dentre os mortos. E impressionante a fé de Herodes no princípio da ressurreição. Provavelmente, Jesus deveria ser um pouco parecido com João, por serem primos. Herodes expressa um tipo de personalidade que está debaixo de muita condenação e aflição espiritual. 3. Concilia a religião e a imoralidade. Porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa vontade o ouvia. Marcos 6:20. Na verdade, Herodes é aquele perfil de personalidade que se encontra debaixo do jugo da religião do medo. Ao mesmo tempo em que é convencido pela verdade, não se propõe a uma conformação com a verdade. No fundo, ele é, e deseja, continuar sendo uma pessoa fraca, carente, volúvel e permissiva. Ele não pode viver sem estas coisas. Isto é a sua fonte de inspiração.
Ele precisa de alguém que o apoie nas suas motivações erradas, que o ajude a tentar superar os conflitos da sua consciência. Herodes tinha certeza acerca da integridade de João. Ele estava impactado pela postura de caráter que João possuía. Ele temia João, sabendo que era varão justo e santo. Apesar de tê-lo prendido, guardava-o em segurança, tentando, de alguma maneira, protegê-lo como um amuleto. Fazia muitas coisas, atendendo de boa vontade. Era um amigo do Evangelho, até mesmo, um colaborador. Também o ouvia. Gastava o seu tempo recebendo a palavra de Deus, através de um dos maiores pregadores da história. Talvez tivesse até um boato na cidade, dizendo que Herodes havia se convertido. Apesar disso tudo, não se demovia do seu pecado. Permanecia no seu adultério, em rebelião às verdades reveladas que ele parecia tanto temer. Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Às vezes, me pergunto, quantas pessoas passivas e amigos do Evangelho, como Herodes, estão dentro das nossas igrejas, tentando comprar a paz através do esforço de ir ao culto, ouvindo excelentes pregadores, dando gordas ofertas, ou fazendo qualquer outro ato de compensação. 4. Temor humano. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. Marcos 6:26. Somando toda a apreciação, a consideração e o respeito de Herodes por João, além da responsabilidade de tirar a vida de alguém, tudo isto não pôde superar o temor humano de Herodes, como diz o texto. Por causa dos que estavam com ele à mesa, seu temor humano foi implacável, a tal ponto de concordar com o plano homicida de decapitar e expor publicamente, na sua própria festa de aniversário, a cabeça do profeta de Deus numa bandeja. Escravo dos desejos, da concupiscência de afeto. Tem que manter as aparências a qualquer preço. Sem valores. Herodes está pronto a negociar sua autoridade para satisfazer os seus caprichos. Ele é muito mais do que influenciável. É alguém extremamente manipulável. Ele manipula, se deixando manipular. Esta é a exata expressão de uma vida centrada no temor humano, onde vale tudo para manter as aparências. 5. Concilia o ético com o hediondo. O rei enviou logo um soldado da sua guarda, com ordem de trazer a cabeça de João. Então ele foi e o degolou no cárcere, trouxe a cabeça num prato e a deu à jovem a deu à sua mãe. Devido a um juramento precipitado feito a Salomé, que o agradou, ele foi constrangido contra a sua vontade de matar João. Obviamente que, nem tanto pela fidelidade que tinha à sua palavra, mas, por causa dos que estavam presentes. Ou seja, cumprir um juramento é algo ético. Matar o profeta de Deus é algo terrivelmente bárbaro e hediondo. Totalmente confuso, sem parâmetros morais, em nome do ético, ele praticou friamente o hediondo. As características de Herodias. O perfil ativo do espírito de Jezabel. Um espírito de liderança dominador e autoritário. Herodias também é um título. O espírito de Jezabel busca sempre títulos e posições. Temos aqui uma questão motivacional. Dominar ou servir. Pessoas manipuladoras só querem títulos ou posições. Porém, como servos, devemos buscar o nosso dom, investindo no seu funcionamento. O dom em serviço proporcionará uma posição e um título adequados para nós. Herodias tem uma influência direta sobre a autoridade de Herodes. A permissividade de Herodes é o seu habitat predileto. Este espírito parasita a posição de pessoas em liderança. A sua meta é se infiltrar e se alojar em estruturas de liderança. Na verdade, o perfil de personalidade induzido por Jezabel não pode agir se não tiver um Acabe. A pessoa se oferece para agradar e jamais contrariar. Porém, em troca, ela exige uma posição diretamente influente. Jezabel e Acabe trocam os chapéus. São a fome e a vontade de comer juntos. Um se alimenta do outro, e, assim, estabelecem fortalezas contra o conhecimento de Deus. 2. Confirma sua superioridade através do desprezo. O espírito de Jezabel se alimenta das fraquezas da personalidade. Ele despreza e explora os pontos fracos das pessoas no relacionamento, estendendo um controle cada vez maior. Pisa nos fracos e indefesos para se sobressair.
Este desprezo desencadeia um processo que leva pessoas a desistirem de pessoas. A motivação que se exalta é apenas a de tirar todo o proveito que puder. 3. Despreza a lei e a família através da imoralidade. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Este espírito sempre atua na ilegalidade. Vive no adultério. Tem um ódio homicida dos justos, mas sabe agir com sutileza. Proporciona um ambiente de falsa paz. Tenta impor aquele alívio das pessoas viverem bem estando em pecado, cauterizando a consciência e pervertendo valores. A imoralidade é uma das principais estratégias. Tanto na maneira como ela se vendeu a Herodes, pois, antes, era esposa de seu irmão, quanto na maneira como ela expôs a própria filha à sensualidade, percebemos como ela é implacável. Este proceder imoral contra a lei de Deus tem dois objetivos fundamentais: destruir a família. Obviamente que ela acabou com o relacionamento de Herodes com seu irmão, tendo destruído sua família, por ser a outra. Destruir os jovens. Manipulou e abusou da própria filha, expondo-a sexualmente ao próprio padrasto, para ter seu ódio contra o profeta de Deus protegido pelo seu suposto marido, consumado numa condenação calculada. 4. Ódio homicida contra toda a voz profética de Deus. E Herodias o espiava, e queria matá-lo, mas não podia. O maior desejo do espírito de Jezabel era matar João Batista, silenciando a voz profética que a denunciava. Vivia à cata de pretextos para destruir João. A raiz aqui é a superioridade, competição, dominação e o medo de ser exposta. Este espírito provoca em suas vítimas feridas dolorosas no orgulho. A dor destas feridas e o sentimento de rejeição são traduzidos pelo ódio. O ódio é um dos combustíveis mais poderosos para dinamizar a maldade, inspirando pensamentos e palavras profeticamente ferinas. Aqui reside a inspiração de um falso profeta, a sua amargura. O nome Jezabel significa independente, sem habitação, que não é exaltada. Este espírito luta por adoração, e por isto, deseja ameaçar, perseguir e eliminar os seus oponentes. Diagnosticamos a influência deste espírito em pessoas exageradamente controladoras, que restringem a liberdade alheia. Dar lugar a este espírito é a principal atitude responsável por tantas divisões na Igreja. A primeira coisa que a verdadeira voz profética atinge é o orgulho das pessoas, o coração endurecido, que vem resistindo, há muito tempo, ao Espírito Santo. Por isto, este espírito de Herodias procura silenciar a voz profética a todo custo. 5. Manipulação e encantamento. Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, no cárcere, por causa de Herodias. Herodias impunha, abertamente, um fardo de manipulação sobre Herodes. Calculadamente, o espírito de Jezabel sabe jogar com as pessoas e as situações no momento certo. Este espírito destrói as motivações de suas vítimas. Perverte e cauteriza a consciência. É impressionante o controle que Herodias exercia sobre a sua própria filha, chegando um dia favorável. Entrou a filha de Herodias dançando. É igualmente impressionante constatarmos o sarcasmo da situação onde Herodes, no dia do seu aniversário, que era quem devia receber algum presente, é induzido a assassinar o profeta de Deus a contragosto, manipulado e seduzido por Salomé, que estava sob a manipulação de Herodias. A coisa é quase como um jogo de xadrez. Pessoas, situações e momentos especiais são calculadamente usados, desrespeitados e ultrajados, agressiva e sutilmente, ao mesmo tempo. E entrou a filha da mesma Herodias, e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres e eu to darei. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E, saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. Percebemos como a vida de Herodes, naquele momento, estava nas mãos de Salomé, e a vida de Salomé, nas mãos de Herodias. Uma cena de fantoches, onde apenas as cordas de Jezabel se moviam. Herodes foi seduzido e enfeitiçado por Salomé. Ele estava embriagado pela sensualidade. Expõe-se, propondo um juramento absurdo.
Quantas coisas poderiam ter sido pedidas dele? A pior coisa lhe foi pedida. Mais ainda que todo o seu reino. Ele sujou as suas mãos no sangue inocente daquele que Jesus disse ser mais do que profeta. Só o poder do encantamento explica esta situação tão irresponsável e criminosa, na qual ele se colocou. 6. Deturpação do propósito divino em relação à identidade sexual. Percebemos como, tão fatal e sutilmente, Herodias impôs a sua vontade. E, como Herodes se curvou a fazer uma coisa que ele não queria fazer. Analisando todas as informações trazidas pela Bíblia, fica fácil perceber quem mandava no relacionamento. O espírito de Jezabel tem por objetivo causar uma desordem em relação ao princípio de autoridade instituído por Deus. Principalmente, por provocar uma inversão de papéis no relacionamento conjugal. É importante entender que esta entidade não deve ser confundida com uma mulher, pois, ela não tem sexo. Pode atuar através de um homem, ou de uma mulher que dê espaço para sua infiltração. Sabe-se que o homem é o ser menos influenciável, e o de maior autoridade, enquanto a mulher é o ser mais influenciável, e o de maior influência. Jezabel usa o ser de maior influência para tentar fazê-lo o de maior autoridade. Ou seja, este espírito seduz e manipula a mulher, usando a sua influência para corromper a autoridade do homem. Esta é a mesma estratégia que o diabo usou no Éden para levar o homem ao pecado. Conclusão. É importante ressaltar a continuidade deste esquema maligno contra a igreja primitiva após a morte de João Batista. Dentre os discípulos que Jesus havia treinado, 3 deles receberam um investimento que poderíamos interpretar como especial: Pedro, Tiago e João. Em algumas situações, como na transfiguração, na ressurreição de Talita etc., eles desfrutaram de uma participação particular que revelava, claramente, uma intimidade maior. Estavam sendo preparados para exercer uma liderança de grandes proporções, que se estenderia sobre toda a igreja, e viria a crescer exponencialmente a partir de Pentecostes. Obviamente, estes 3 homens se tornaram uma ameaça para esse espírito de Jezabel que operava em Herodes. Em Atos 12, a Bíblia relata que o rei Herodes estendeu as mãos contra alguns da igreja, para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João, que era um dos pilares desta tríplice liderança. Com certeza, Herodias estava por trás disso. Depois disso, com o apoio dos judeus, ou seja, sob o pretexto de um zelo religioso, quis fazer a mesma coisa com Pedro. Este, depois de preso, seria executado se não fosse sobrenaturalmente solto por um anjo, em virtude da oração incessante da igreja. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Por fim, Herodes, embriagado pela sede de poder, delira, sendo adorado como Deus pelo povo. O mesmo anjo do Senhor que libertara Pedro o fere. Ele, comido de bichos, expira e morre. Triunfo da Igreja. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. A igreja primitiva não se intimidou. Mesmo em face da morte de João Batista e Tiago, se manteve em obediência profunda à palavra profética. Tinha a marca da ousadia, prevaleceu contra o esquema Jezabel na sua geração.